E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conectados. Aqui nós queremos apresentar para vocês coisas elementares, mas muito importantes para a sua caminhada como cristão. Antes de qualquer coisa, quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no nosso canal e ative as notificações. Manda também esse link para o máximo de pessoas que você puder para alcançarmos aí cada vez mais pessoas. Vamos lá? Quero falar hoje com vocês sobre domínio próprio, ok? Domínio próprio é um dos frutos do Espírito que Paulo nos apresenta quando ele escreve a sua carta ali para os Gálatas, no capítulo de número 5. Você certamente, com certeza, já assistiu algum filme do Incrível Hulk, aquele cara verde, gigante, forte que tem nos filmes da Marvel. Pois é, o Dr. Banner tem uma particularidade. Ele se transforma no Incrível Hulk quando ele está com muita raiva e dali então ele tem uma força extrema, uma força extraordinária. Só que tem um problema. Ao mesmo tempo que ele tem essa força extraordinária, ele também não consegue ter domínio sobre ela. Ele, quando fica com muita raiva, se transforma no Hulk, fica com toda essa força, mas não consegue dominar essa força. Pensa comigo, você já assistiu o filme e sabe disso. Quando ele perde o controle, ele acaba machucando outras pessoas, ele acaba fazendo coisas que ele não gostaria de fazer. Ele perde o controle da situação a partir do momento que ele está ali cheio de raiva e tudo mais. E aí você pode agora estar lembrando de alguns momentos no trânsito, na família, na faculdade, na escola, onde você foi um pouquinho do Incrível Hulk. E por estar cheio de raiva, e isso é um processo químico que acontece no nosso corpo, que atinge o nosso cérebro e acaba fazendo com que você perca o controle de algumas situações e fale algo que você não gostaria de falar, e magoe alguém que você não gostaria de magoar, e às vezes a gente passa até desses limites e parte até para a briga. Eu quero falar com você e te ajudar hoje a exercitar esse fruto do Espírito que é o domínio próprio. Olha só o que o rei Salomão nos ensina, trazendo aqui para a gente algo muito sábio. Ele diz em Provérbios, capítulo de número 25, verso 28, como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Você também já deve ter assistido algum daqueles filmes medievais, Robin Hood, por exemplo, o Rei Arthur, sabe, que mostra pra gente aquelas cidades muradas, cercadas por muros gigantes e aqueles portões tal, que desce assim sobre o riozinho. É mais ou menos o que aparece nos filmes. E o que o rei Salomão está ensinando aqui pra gente? Que assim como essas cidades, quando elas têm os seus muros derrubados e ficam vulneráveis aos ataques dos inimigos, assim também é a pessoa que não consegue dominar a si mesmo. Como essa cidade fica ali completamente vulnerável e qualquer um pode ir lá e atacar essa cidade, você, quando perde o controle de si, quando você deixa que a raiva te domine, você também fica vulnerável aos ataques do diabo. Assim, Satanás pode usar situações, pode usar você em diversas coisas para que ele possa atingir outras pessoas ou até mesmo atingir você. Por isso que a gente deve ter esse fruto tão precioso que é o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Percebe que quando o Hulk, vamos voltar aqui para o Incrível Hulk, quando ele fica cheio de raiva e se transforma ali com toda a sua força, ele acaba se tornando um escravo da sua própria raiva. Ele não tem domínio sobre aquela situação, ele não faz o que ele quer, ele faz aquilo que ele está sendo impulsionado a fazer. E é isso que a gente precisa entender, que nós precisamos controlar os nossos impulsos. Não devemos agir por sentimentos, não devemos agir por emoções, devemos raciocinar as situações. Sabe quando aquele cara te dá uma fechada no trânsito? Sabe quando alguém fala algo que te chateia e você logo de cara quer dar aquela resposta para se sobrepor a ele? Pois é nessas horas que a gente deve se controlar. Em momentos de raiva, onde o teu coração está
pulsando mais forte, aonde você está ali tremendo e querendo dar uma resposta, querendo sair por cima na situação. É aí que a gente deve exercitar o nosso domínio próprio. É aí que a gente deve assumir o controle sobre a situação. Como eu te disse, o domínio próprio é um fruto do Espírito. Olha só o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo coloca o domínio próprio como um fruto do Espírito. Então pense bem, se é um fruto, não é algo que eu preciso fazer força para que ele possa nascer, para que ele possa existir. É algo que já vem de uma natureza natural, sendo aqui bem redundante. Pensa bem, uma laranja, ela é uma consequência natural de uma árvore, do seu pé de laranja. Uma maçã, uma banana, é uma consequência natural daquela árvore. Por isso, o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, deve ser uma consequência natural daqueles que têm o Espírito Santo, daqueles que vivem pelo Espírito. Antes de Paulo nos apresentar os frutos do Espírito, ele diz assim, que nós devemos viver pelo Espírito. É isso que nós devemos buscar. E a sua pergunta agora deve ser: como me controlar nessa situação? Como ter domínio próprio? É buscando uma vida pelo Espírito. Como que você consegue ter domínio próprio? Buscando ter uma vida pelo Espírito, buscando o Espírito Santo, tendo a sua disciplina espiritual, orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia. É assim que nós vivemos pelo Espírito. Quando vier os desejos da carne, as emoções, quando você quiser agir por impulso, pense: eu não vou fazer o que eu quero, mas eu vou fazer o que o meu Espírito diz para eu fazer. Em situações constrangedoras, em situações onde a raiva vem, o que eu te aconselho a fazer? Pense o que Jesus faria no seu lugar. O que a gente precisa entender é que aquele que está em Cristo nasceu de novo, é uma nova criatura. Você não vive mais como antes. Por isso que Paulo também nos ensina em Efésios, dizendo: aquele que mentia, não minta mais, agora conte a verdade. Agora, quando você se irar, não peque. Percebe que o problema não é você ficar com raiva, você ficar irado. Isso provavelmente vai acontecer. O problema é quando você perde o controle nessa situação. O problema é quando você não domina mais sobre si mesmo. Eu quero te desafiar a um exercício. Eu quero te desafiar a você anotar situações que te descontrolam, que te deixam com muita raiva, e você ser intencional nas suas atitudes nessas situações. Talvez você é um cara que fique muito bravo no trânsito, talvez você é uma pessoa que se descontrola quando alguém fala de política com você, ou quando alguém discorda de você em alguma situação. Anota aí agora o que te deixa mais bravo, o que te deixa com mais raiva. E eu quero te desafiar a ter atitudes intencionais nessas situações, onde você vai responder a essas situações, não como você mesmo, mas como se fosse Jesus fazendo no seu lugar. Amém? Olha, busque, ore, peça a Deus para que te ajude nessa situação a ter o domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. Se você tem o Espírito Santo em você, isso sim vai se manifestar na sua vida, eu tenho certeza. Amém? Que Deus te abençoe. Eu oro para que você seja cheio da presença de Deus e que esse vídeo possa trazer muitas bênçãos e muitos esclarecimentos à sua vida. Mande aí para o maior número de pessoas e até o próximo.